Olá, sejam bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita André Luiz. Inicialmente, eu queria dar algumas sugestões para vocês. Nós podemos aproveitar esse momento, colocar ou um copo de água ou uma jarra aí no ambiente onde você está assistindo a palestra, para que ela seja fluidificada, ok? Enquanto nós vamos fazendo aqui a nossa palestra. Agora, então, nesse momento, vamos aproveitar, vamos relaxar, sentar de uma maneira confortável e vamos fechar os nossos olhos para, então, fazermos a prece de abertura. Jesus, Divino Mestre, amigo, nós te pedimos agora, Senhor, a tua proteção, para que envolva os nossos lares neste momento, cuidando de cada um de nós que está aqui presente, encarnados e desencarnados, envolvendo a todos os nossos familiares, a nossa vizinhança, envolve, Senhor, a nossa cidade, o nosso país, o nosso mundo terrestre, que está tão necessitado, Senhor, do teu evangelho e do teu amor. Que os nossos corações vibrem em uníssono pela paz, no nosso coração, em primeiro lugar, e no mundo, Senhor, que possa se refletir a tua vontade nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos mais íntimos e atualmente, Senhor, também nos relacionamentos virtuais. Que a tua paz esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Neste momento, então, a nossa palestra de hoje vai ser um tema muito especial, voltado para as crianças, e o tema é a importância dos valores espirituais na existência da criança. E a nossa facilitadora do nosso estudo, a nossa palestrante, é a senhora Clara Lila. Muito obrigada, uma boa palestra a todos. Gostaríamos de agradecer a oportunidade de aqui estar com todos os companheiros que nos assistem, especialmente os tarefeiros do Centro Espírita André Luiz, CEAL, que em outubro próximo completará 60 anos de existência. Então, gostaríamos de parabenizar o CEAL, que é a primeira casa espírita que foi fundada em Brasília, no Distrito Federal, na figura do senhor Antônio Vilela, que ainda hoje é presidente da instituição. Então, os nossos parabéns, sem dúvida de que o CEAL fez um trabalho belíssimo nesses 60 anos e só temos a agradecer. Nós vamos falar hoje da importância da aquisição dos valores espirituais na existência da criança. É um tema que certamente já foi bastante avaliado, já foi bastante analisado. Ao longo de décadas, nós desenvolvemos algumas campanhas de evangelização infanto-juvenil, mas estamos um pouco preocupados nos tempos de hoje, porque estamos sentindo um afastamento muito grande das crianças em nossos espaços pedagógicos das instituições espíritas, mesmo antes da pandemia. Isso já está acontecendo há alguns anos. Então, sempre que possível, nós gostamos de falar sobre a importância de prepararmos as nossas crianças desde pequeninas, desde a mais tenra idade, na evangelização. Nós queríamos começar com uma passagem de Jesus, que foi registrada por Mateus, capítulo 18, versículos 4 e 5. E diz o seguinte: aquele, pois, que se fizer humilde e pequeno como este menino, esse será maior no reino dos céus. Aquele que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Então nós sabemos que o Evangelho está repleto de profundos significados
e nós precisamos analisar as mensagens de Jesus com muito carinho, com muito cuidado. E a criança aqui, ela é considerada um ser muito humilde, muito simples e necessitado de amparo. Porque quando ele diz, aquele que receber em meu nome um menino, tal como este a mim me recebe, ele quer dizer que nós precisamos abraçar a criança, nós precisamos receber a criança para que realmente ela possa ser amparada, possa ser ajudada. O nobre espírito Emmanuel, ele recorre a uma outra passagem de Jesus, também de Mateus capítulo 18, versículo 10, e que diz o seguinte, ele diz o seguinte, com base nesse registro de Mateus: não desprezes, pois, a criança entregando aos impulsos da natureza animalizada. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremo-nos da nutrição espiritual dos meninos por meio de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções, em tempo oportuno, uma vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesma nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Esta mensagem está em Fonte Viva, por Emmanuel, capítulo 157, e foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Então, o que nós vamos concluir em relação a essas solicitações que os espíritos superiores nos fazem? Que é preciso prepararmos os espíritos encarnados a partir da mais tenra idade, ensinando-lhes valores espirituais de acordo com o estágio de desenvolvimento e da capacidade cognitiva que apresentem, sem esperar que cresçam desprovidos desses conhecimentos, até que sejam esclarecidos pelos estudos mais acurados da doutrina quando chegarem na idade adulta. Portanto, nada é mais útil para a evangelização das pessoas espíritas do que fazê-las refletir desde pequenas sobre os princípios elementares do Espiritismo. Nós gostaríamos de refletir sobre isso e levantar algumas questões. O que é que está acontecendo em relação aos pais? Porque se isso não ocorre, nós ficamos pensando naqueles compromissos que estabelecemos na espiritualidade para encaminhar os nossos filhos, os nossos netos, aqueles que estão mais próximos a nós, podem até nem serem filhos consanguíneos, mas filhos adotados, filhos tão queridos como se fossem realmente da nossa própria família consanguínea, porque nós os amamos. Nós os amamos porque sabemos que temos afinidades de outras existências e que é da nossa programação que esse reencontro se dê deste modo. Por que é que nós não encaminhamos as crianças como encaminhávamos antes? Nós sabemos que a evangelização no movimento espírita brasileiro, ela se iniciou há mais de 100 anos atrás. Ela se iniciou em 1914, na cidade do Rio de Janeiro, na Federação Espírita Brasileira, hoje sede histórica. Lá havia já um programa no sentido de se estimular que essa proposta pudesse ser iniciada por companheiros que na época lutaram bravamente para que isso pudesse ocorrer, porque sabiam da importância de prepararmos esses espíritos que estavam reencarnando e que precisavam realmente
de serem evangelizados, de serem educados, principalmente do ponto de vista moral, para que pudessem, sem dúvida, se tornarem homens de bem no futuro. Então, é importante analisar esses aspectos, porque nós sabemos que essa é a maneira, não é, de ensinar aos homens a prática da lei de Deus, amenizando para que eles não resvalem excessivamente em seus infortúnios e em seus fracassos pessoais na conquista da sua reforma íntima. Porque isso, infelizmente, está acontecendo bastante por conta dessa desistência ou por conta dessa decisão que estão sendo tomadas por determinadas famílias de não encaminharem seus filhos para a evangelização infanto-juvenil. Afirma os espíritos superiores, em resposta à questão 627 do Livro dos Espíritos, eles dizem o seguinte: a nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. É da questão, então, 627, quando eles dão ênfase à necessidade de utilizarmos o ensino que os espíritos superiores nos oferecem, que a doutrina nos oferece, para encontrarmos os nossos verdadeiros caminhos, não é? Por isso, voltamos a falar dessa importância dos valores infantis na existência da criança. A criança ela tem que ser protegida em todas as circunstâncias e tratada com respeito e dignidade, não importando, a sua condição econômica e social. Mas isso, infelizmente, no mundo de hoje não está acontecendo. Muitas crianças que não são exatamente protegidas como deveriam e que os pais, as abandonam, elas estão realmente sofrendo em demasia, perambulando pelas ruas, algumas, outras conseguem com outros familiares, viverem juntas, ou então com bandos, com grupos, e que na realidade não vão ajudá-las. Então elas devem crescer como pessoas cidadão, sem negligenciarmos essa consideração que lhes devemos, sabendo que são seres humanos frágeis. Olha a passagem de Jesus lida no início, com dificuldades de se autoproteger, e dependente principalmente daqueles adultos que têm a responsabilidade de cuidá-los, não é? Então, quantas crianças, infelizmente, nos dias de hoje são maltratadas por esses mesmos adultos que, infelizmente, não possuem essa consciência de protegê-los, né? Os direitos da criança foram instituídos com base na Declaração de Genebra em 1924 e aprovada pelas Nações Unidas em novembro de 1959, como forma de defendê-las do descaso humano, preservando-as em suas necessidades materiais e espirituais. Entretanto, mesmo conscientes dessa precisão, não é fácil atender a essa nobre causa como gostaríamos, pois as condições de vida material
valorizam excessivamente certos fatores econômicos, como nós já falamos, e interferem no tratamento dispensado a muitas crianças pobres existentes no mundo e, consequentemente, nos rumos do seu desenvolvimento. Então, apesar de algumas propostas que existem, né, em termos governamentais de atendimento à criança, isso, infelizmente, em vários países, isso não aconteceu. E a miséria é muito grande. Então, ajudar a esses espíritos a regenerar o próprio destino, consoante as dádivas da justiça divina, promulgadas pela lei de ação e reação, é um dever de todos nós. E tantos foram os infortúnios infantis ao longo de todo esse período, né? Vamos nos basear nos nossos 100 anos de evangelização, 106 anos, porque iniciando em 1914, 106 anos. Resultaram, né, na oportunidade de avaliar objetivamente o que estamos fazendo pela infância. Quer dizer, hoje nós verificamos que realmente muitas crianças estão completamente perdidas. Quer dizer, perdidas desorientadas, sem saberem o que fazer. Quer dizer, espíritos que precisavam estar sendo amparados, que precisavam estar sendo, né, orientados para que isso não acontecesse. Allan Kardec, na excelente análise que faz sobre o credo espírita em obras póstumas, ele diz: os males da humanidade resultam da imperfeição dos homens. É pelos seus vícios que eles se prejudicam uns aos outros. Enquanto forem viciosos, serão infelizes, porque a luta dos interesses gerará constantes misérias. Sem dúvida, boas leis contribuem para melhorar o estado social, mas são impotentes para assegurar a ventura da humanidade, porque nada mais fazem do que sufocar as paixões ruins sem as eliminar. Em segundo lugar, porque são mais repressivas do que moralizadoras. Aliás, a bondade das leis guarda relação com a bondade dos homens. Enquanto estes forem dominados pelo orgulho e pelo egoísmo, farão as leis em benefício de suas ambições pessoais. A lei civil apenas modifica a superfície. Somente a lei moral pode penetrar o fórum íntimo da consciência e reformá-lo. Está, então, como dissemos, em obras póstumas, no preâmbulo Credo Espírita. E nós avaliamos essas afirmações de Kardec e dos demais espíritos reveladores, chamando a nossa atenção para a necessidade de cuidarmos dos pequeninos, exatamente porque nessa passagem para o mundo de regeneração, nessa transformação que estamos vivendo atualmente, sofrendo as agruras dessa doença que aí está, infelizmente, mas necessária certamente para o nosso amadurecimento espiritual, nós verificamos que muitas coisas precisam ser corrigidas, muitas coisas precisam ser repensadas, não é? Então, é por isso que nós consideramos o Espiritismo, à luz do Evangelho, imprescindível na sua missão de consolar a humanidade e tornando-se o amparo do mundo. Então, onde as crianças, evidentemente, surgem como, né, os seres talvez mais importantes neste processo, porque elas precisam ser acompanhadas e, no entanto, isso não ocorre. Então, o que fazer por elas? Essa é a questão. O que nós vamos
fazer pelas crianças, né? Nós precisamos intensificar as nossas propostas de evangelização, de educá-las desde pequeninas, à luz do Evangelho e à luz da doutrina, que nós sabemos ser uma doutrina consoladora, uma doutrina libertadora de todos nós. Então nós temos realmente que rever muitas coisas, porque estamos um pouco preocupados. Nós estamos achando, temos algum intuito de que as coisas precisam realmente, né, tomar outro rumo, para que possamos dar continuidade a muitas coisas que foram feitas décadas atrás. Nós queríamos destacar, por exemplo, a década de 70, que foi quando surgiu a campanha da evangelização no Brasil, uma campanha extraordinária, uma campanha que se alastrou não só pelo Brasil, mas também em alguns países do exterior, trabalhadores extremamente preparados, dedicados a essa causa de amor, e fizeram muitas coisas interessantes. Poderíamos talvez citar algumas, não? Por exemplo, a campanha nacional de evangelização na década de 70, constituindo-se em equipes altamente capacitadas para a execução de determinações mais amplas de ações efetivas sobre a evangelização. E aqui mostra também que alguns companheiros trabalharam exaustivamente para que isso pudesse, né, ser implantado no campo federativo nacional. Entre eles, nós podemos citar a senhora Maria Cecília Paiva Barros, que era vice-presidente da Federação Espírita lá no Rio de Janeiro, na antiga sede, né, histórica, do senhor Francisco Thyssen, que era o presidente, e da senhora e professora Cecília Rocha, que foi quem, na realidade, desenvolveu trabalhos enormes em prol dessa campanha, que se tornou permanente algum tempo depois, e foi difundida em todo o território nacional a partir de eventos como cursos, seminários, encontros nacionais e internacionais, e a formação de equipes de trabalhos para a elaboração de muito material, de planos de aulas e do currículo para as escolas de evangelização espírita infanto-juvenil. Outros dedicados ceareiros, se nós fôssemos enumerar a quantidade de pessoas, de trabalhadores espíritas que se dedicaram a essa causa, contribuíram para a eficiência dos trabalhos da evangelização, divulgando junto aos centros espíritas a necessidade da união entre aqueles que realizavam a ação evangelizadora na transmissão da mensagem de Jesus e dos ensinamentos espíritas aos evangelizandos. Desta forma, nós gostaríamos de enfatizar isso. O difícil trabalho de implantar, organizar e estabelecer diretrizes para um programa de consolidação da evangelização e educação espírita foi iniciado pelos pioneiros que estiveram à frente do planejamento e desenvolvimento da campanha que nós destacamos anteriormente. Então é preciso que possamos avaliar o que está acontecendo. Não estamos falando desse momento da pandemia, porque estamos buscando novos sistemas de maneira a nos permitir essa comunicação com a criança no desenvolvimento de alguns estudos. Então, nós estamos, sim, nos capacitando para isso, mas é muito pouco, por conta do que já estava acontecendo.
Um outro aspecto a considerar e que achamos muito importante também colocar nessa oportunidade se refere ao problema da obsessão infantil. Nós sabemos que muitas coisas estão acontecendo com a criança, não só em termos de depressão, como também, imagine, suicídio. Tentativas de suicídio são inúmeras. Nós temos acompanhado esses estudos com alguns grupos extremamente interessados, em grupos de evangelizadores, preocupados, porque os pais sempre os procuraram, pedindo ajuda, porque os filhos estavam falando em se suicidar. Imagine. Isso é doloroso. O que está acontecendo com os espíritos que estão reencarnando agora? Os problemas que nós estamos enfrentando. Olha a quantidade de crianças autistas. Isso é realmente muito preocupante. Mais uma razão para trabalharmos em benefício, né, da evangelização. Então, mesmo considerando a meiguice, a docilidade e o encanto que encontramos em uma criança, Allan Kardec chama nossa atenção para a seguinte observação. Aí nós vamos ver a relação com o problema da obsessão infantil. Diz Kardec, não é racional considerar-se a infância como um estado normal da inocência. Não se vêem crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até o pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos que todos lhes dão? Então, olha as questões que ele levanta em função do problema de certos espíritos, que são espíritos já velhos, né? Quer dizer, são espíritos que já vivenciaram muitas situações em existências passadas e nem sempre, infelizmente, aproveitaram a sua chance como espírito reencarnado e necessitado, como todos nós, de progresso e evolução espiritual. Então, cometeram deslizes. Muitos são ex-suicidas. Outros são espíritos que foram muito cruéis e que, infelizmente, né, se colocaram contra o seu próximo, se colocaram contra aqueles que precisavam de ajudas. Então, a questão da obsessão infantil passa por aí, em função do nosso passado, em função do que estamos trazendo das vidas pretéritas. E o problema obsessivo da criança é antiquíssimo. Por que é antiquíssimo? Porque no próprio Evangelho nós temos registros em passagens, né, de Jesus sobre meninos ou meninas, muitas vezes lunáticos, possessos, desde pequeninos. Nós já lemos muito sobre isso. Aqui em Mateus, por exemplo, capítulo 18, versículos 14 e 21, e Lucas, capítulo 9, versículos 37 e 43. O mestre curava todos esses pequeninos. Isso de acordo com os registros evangélicos. Então, isso é muito antigo, não é? Quantos pais também procuraram Jesus para que Jesus salvasse seus filhos? Porque os filhos estavam passando por momentos extremamente difíceis, alguns mudos, sem poderem escutar também, né?
realmente é muito triste. Então, são crianças que se revelam viciosas por não possuírem progresso, sofrendo então por efeito da sua inferioridade. Algumas crianças, só para pelo menos, né, verificarmos as características de crianças que infelizmente, né, passem por essas experiências. Algumas crianças desse tipo geralmente manifestam comportamentos desequilibrados, como resultante da rebeldia, da insatisfação, do nervosismo, da dificuldade intelectual que apresentam, agravando-se cada vez mais a sua existência caso não recebam os cuidados urgentes dos pais em forma de afeto, compreensão e providências terapêuticas adequadas para que consigam superar reminiscências tão dolorosas. Além, evidentemente, da assistência espiritual, né? Que assistência seria essa? Atendimento dos passes magnéticos, da água frutificada, das reuniões do Evangelho no lar e da evangelização infantil. Bezerra de Menezes, ele nos alerta muito para o fato de que determinados indivíduos na fase infantil sofreram processos seríssimos de obsessão, culminando em tragédias, como foi o caso, do Leonel, que é personagem do livro, todos nós conhecemos, Dramas da Obsessão, que sofria pressões de inimigos invisíveis, curvando-se a essa influência ao longo de sua existência. O Leonel, quando ele era criança, ele deu muito trabalho aos pais. Os pais eram católicos, inclusive encaminharam o Leonel para a igreja, mas infelizmente o Leonel, né, não teve possibilidades de, ali na catequese, no catecismo, ele não soube aproveitar as lições. Havia um pároco, inclusive bastante simpático, e que queria ajudar o Leonel, mas não conseguiu. E o Leonel, quando chegou na idade adulta, acabou se suicidando. E deu esse exemplo para os filhos. Uma das meninas se matou também, com 20 e poucos anos, e um dos meninos de 15 anos tentou se atirar frente a um trem em movimento, mas os amigos o salvaram. Então, para vocês verem que tragédias que se repetem, né, para esses espíritos principalmente, e como eles precisam da nossa ajuda. Então, os estudos sobre obsessão, eles são, sim, extremamente complexos em relação à sua diversidade. Quer dizer, a diversidade das manifestações e origens. Então, nós temos que estudar mais sobre isso. Nós, evangelizadores, principalmente, temos que saber lidar com a criança nesse sentido, para que realmente ela possa ser efetivamente ajudada, né? Então, é importante analisarmos de que forma a ação obsessiva prejudica todos aqueles que se entregam a certas faixas de pensamentos e sentimentos, presos a situações prejudiciais de transtornos mentais e espirituais, dificultando suas experiências na vida na matéria. Diz Kardec, ao final da questão 199 do Livro dos Espíritos: donde, porém, provirão os instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? Donde a precoce perversidade, se não da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que se revelam viciosas é porque seus espíritos,
muito pouco vão progredindo. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências não dos atos que praticam na infância, mas dos de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Então, é imprescindível que nós possamos refletir sobre essa questão da evangelização espírita da criança, porque significa que com esse cuidado nós vamos contribuir para que esses espíritos que reencarnam na fase infantil e precisam, né, de tanto amparo, de tanta ajuda, sejam acolhidos. Sejam acolhidos para que se tornem pessoas melhores, para que na idade adulta possam realmente chegar a ser homens de bem. Porque a partir da educação moral, sem dúvida, eles aprenderão muitos valores, entre eles a ética, a honestidade, o respeito, a fraternidade e tantas qualidades que são fundamentais para a construção desse homem de bem, né? O Evangelho e o trabalho incessante pela renovação do homem interior devem constituir a nossa causa comum, de acordo com os espíritos responsáveis por esse trabalho, na urgente e nobilíssima tarefa de promover a educação espírita das novas gerações. Assim, vamos, por favor, analisar esses aspectos todos que colocamos rapidamente aqui e que precisam ser mais refletidos, né? Ser mais conhecidos por nós, tendo como objetivo alertar que apenas a evangelização e uma boa educação moral haverão de ensinar os homens a prática da lei de Deus. Não existe outra forma, não existe outra receita, sem deixar, né, que eles, infelizmente, resvalem em função dos seus próprios fracassos morais e, dessa forma, venham a se desatinar, venham a se desestruturar emocionalmente e busquem as saídas como essas do suicídio. Então, inúmeras foram as lutas travadas por companheiros nossos sobre a evangelização, mas que infelizmente não estamos vendo continuidade, principalmente em função dessa capacitação, dessa preparação que o evangelizador precisa ter para compreender melhor as condições da criança e suas necessidades de ajuda nos tempos atuais. Agradecemos muito a oportunidade, como falamos no início, e que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais, que possamos aceitar esses momentos tristes e difíceis que muitos estão passando com essa pandemia, com a Covid-19. Isso é um alerta para todos nós. Isso tudo foi previsto pelos espíritos superiores. Os tempos são chegados. Isso significa que temos que nos preparar cada vez melhor para que realmente a doutrina espírita seja divulgada para todos os corações, porque certamente será um consolo enorme para aqueles, principalmente, que estão sofrendo tanto. Muita paz aos nossos corações. Muito obrigada. Lila, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui conosco hoje. Esperamos tê-la conosco em novas oportunidades, ok? Muito obrigada. Então, vamos agora voltar à nossa concentração inicial,
para nós fazermos a nossa prece de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a espiritualidade amiga por essas lições de hoje, que possam os nossos sentimentos acolherem tudo que foi ensinado, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade, agradecendo também a nossa palestrante, que possa ser abençoada e permanecer em seu lar, em paz e tranquilidade. E, Senhor, pedimos-te ainda que fluidifique as águas que foram colocadas em nossas residências, que os espíritos amigos tragam para nós os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. Que a nossa semana, a continuidade desses dias sejam de paz e de harmonia, e que cada vez mais, Jesus amigo, nós consigamos vivenciar os teus ensinamentos aonde quer que nós estejamos. Abençoa sempre nossos propósitos no bem e se conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Então, eu quero agradecer a vocês a presença aqui conosco e que possamos contar com essa presença em outros momentos, sempre às quartas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 17 horas. Em todos os canais, né, nas mídias sociais, o Centro Espírita André Luiz está trazendo a palestra para vocês. Esperamos contar com a sua participação e até a próxima. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza e etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na secretaria pela manhã. Mais informações no nosso site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.